Acho que você exagerou, Paulo. Depois você reconceitua. Não exagerei, Acho não. que é exagero Inclusive, seu. inclusive, se alguém já viu o espírito evoluído encarnado, não viu, é uma oportunidade agora, tá? De olhar para você. Você vai Cuidado, projetar? Você vai cuidado. projetar? Vou projetar. Então, Maurício, por favor, Maurício. Já está como co-host. Ah, beleza. Não foi, Paulo? Ainda não, ainda não. Ué. Eita, Setou o share screen? Foi? Foi. Então, eutanásia e espiritismo. Uma imagem simbólica do nosso abandono ao corpo físico, né? E é um dos envolvimentos que nós vamos abordar na noite de hoje, falando de eutanásia. Vamos seguir um roteiro, alguma coisa sobre filosofia, generalidades, os conceitos que a gente pode abordar, várias vertentes desse conceito. Vamos falar um pouquinho de eutanásia, de ortotanásia, e vamos chegar numa conclusão. Conceito. Qual é o conceito corrente que a gente tem dentro da nossa sociedade? É uma discussão intensa, atual, dentro do biodireito. Então, com as modificações dos tratamentos, com a evolução do tratamento médico e o prolongamento da vida, essa discussão cada dia ficou mais intensa, com grandes processos, principalmente nos Estados Unidos, envolvendo pessoas que o marido dizia que a esposa tinha dito para ele que queria, se ela ficasse vegetando numa cama, que ela queria que fosse cometida a eutanásia com ela, e a família dizendo o contrário, o resto da família dizendo o contrário. E isso foi uma discussão nos tribunais que chegou na Corte Superior de uns 10 anos. Outras discussões dentro das sociedades filosóficas, e isso é da filosofia desde o início, desde os filósofos naturais, aqueles que observavam a natureza e fazia as suas ilações filosóficas em relação à vida, aos acontecimentos da vida, desde eles tem essa discussão sobre a felicidade, sobre a saúde, a felicidade que a saúde proporciona, e também dentro das sociedades religiosas, praticamente todas, discute-se sobre o direito da pessoa abandonar a vida quando estiver sofrendo muito. Nietzsche dizia que não deveríamos sofrer. Quando sofrêssemos, nas minhas palavras, o conceito, quando sofrêssemos, nós, já que não tinha nada do lado de lá,
nós poderíamos abandonar este sofrimento. E várias pessoas se suicidaram, caminharam para o suicídio, para o falecimento, quando alguma contrariedade ou alguma doença aparecia nas suas vidas, eles pegavam o caminho da diminuição do sofrimento pelo suicídio, pela morte. E aí um conceito social. Então, dentro da nossa sociedade, um conceito geral, a eutanásia é uma forma de tratamento. Olha que interessante como algumas pessoas olham para a eutanásia como uma forma de tratamento de pacientes portadores de doenças incuráveis, cujo objetivo é garantir a essas pessoas uma morte mais humanizada, com menos sofrimento. É um tratamento, é um tipo de tratamento. Olha como algumas pessoas olham para a eutanásia. A saída da vida em portadores de doenças incuráveis. E esse tratamento, entre aspas, no meu conceito ele é entre aspas, mas a gente está falando da sociedade, o objetivo é garantir a essa pessoa que ela tenha uma morte sem dor, uma morte suave, uma morte sem grandes sofrimentos. Isso é o nosso conceito geral dentro da sociedade. Onde ele acontece? Normalmente acontece, geralmente acontece, porque essas pessoas estão sendo prolongadas dentro do ambiente em que é característico para isso, que é o ambiente hospitalar. Então, geralmente, isso acontece dentro do ambiente hospitalar ou dentro do ambiente doméstico da pessoa, naquela casa em que a pessoa está internada, é esse o sentido do doméstico. Então, ele acontece dentro de um ambiente hospitalar ou ele acontece dentro de um ambiente em que a pessoa está sendo mantida viva. Trata-se de uma prática na qual um agente movido pelo sentimento de compaixão, e aí pode ser uma pessoa da família, pode ser uma pessoa da área de saúde, pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, uma enfermeira, que tenha compaixão da pessoa por causa da sua situação clínica em que o paciente se encontra e antecipa sua morte para que este não tenha que lidar com mais sofrimento. E esse conceito a gente está trazendo a morte assistida. Então, algumas pessoas, movidas por um sentimento de compaixão com aquele doente, e geralmente o médico ou a enfermagem, que estão mais perto dos procedimentos, então eles, movidos por este sentimento de dor, de sofrimento do paciente, tem compaixão deles e aí resolve aplicar alguma substância, algum medicamento e antecipa
a passagem, essa substância, esse medicamento, ele em grandes dosagens, ele complica o ritmo do coração, a respiração, e aí causa o desencadeamento do processo do desencarne, e é este conceito de morte assistida que algumas pessoas lidam dentro do ambiente doméstico e do ambiente hospitalar. Existem umas variações deste conceito. Aquele médico americano que teve mais de 2.000 mortes, ele fazia um tipo de eutanásia em que ele colocava o medicamento, a pessoa podia escolher até qual o tipo do medicamento que ele podia injetar, e ele escolhia o botão que correspondia àquele medicamento. Cloreto de potássio, por exemplo, ele em grandes concentrações, ele causa arritmia cardíaca. Medicamentos sedativos que causam o coma em dosagem muito elevada, eles complicam muito a respiração e faz com que o músculo respiratório, o diafragma principalmente, pare. Então, esse médico americano, que foi processado várias vezes pelo governo americano, ele tem na listagem dele mais de 2.000 mortes assistidas, mas ele usava esse princípio. A pessoa é que apertava o botão, que fazia a escolha de qual tipo de medicamento e em que hora ele queria fazer. Ele só construiu o equipamento para que isso acontecesse. Então, tem esses tipos que a gente encontra pela nossa vida e temos algumas diferençazinhas. Em outras situações, aquelas que eu descrevi primeiro, quem vai injetar a substância ou quem vai desligar o aparelho é um agente de saúde e ele vai ser o agente ativo dessa situação. Ele não está só assistindo, ele está desempenhando uma ação para que aquilo aconteça. Eutanásia. Então, é o ato intencional de proporcionar a morte a alguém, e aí é intencional de um agente de saúde, é intencional de um familiar próximo que está pedindo isso e quer proporcionar àquela pessoa, ao seu parente, uma morte indolor para aliviar o sofrimento por uma doença incurável ou dolorosa. Algumas pessoas deixam isso escrito para o cônjuge, para a família, porque se elas entrarem em coma, elas fazem a opção de que não querem continuar vivendo e querem que seja praticada a eutanásia com elas por causa da sua doença. Alguns países têm legislações interessantes que proporcionam, desde que a pessoa registre isso de forma sem nenhuma dúvida, alguns países
Suécia, Bélgica, Holanda, alguns estados dos Estados Unidos, não todos, registram. Se a pessoa deixar isso registrado, é dado o direito a ela de que seja permitida o alívio do sofrimento através de medicação específica ou através de se desligar os aparelhos. E ela geralmente, eu já falei isso, ela é geralmente realizada por um profissional de saúde, geralmente enfermeiro ou médico, e com a vontade expressa, com pedido expresso, alguns lugares tem que ser registrado da pessoa que está doente. Quando uma pessoa descobre, em alguns países, descobre que ela está com câncer, ela registra esse pedido e isso é permitido para ela. Algumas pessoas viajam para alguns países que têm a legislação, principalmente na Europa, eles viajam e levam esse pedido expresso para que possa fazer nesses países. O Brasil não reconhece a eutanásia. Para o Brasil, a legislação brasileira, quem realiza a eutanásia é passível de crime. Dentro da legislação brasileira tem uma coisa interessante que a gente pode dilatar o conceito de eutanásia. É outro conceito, a gente vai falar depois, da ortotanásia. Eu, médico, deixar de fazer naquela pessoa procedimentos invasivos para mantê-la viva, sendo que a doença que ela está é incurável e ela sofre muito. Eu, basicamente, faço sustentação da vida. Não faço mais procedimentos nela para que ela... buscando a cura, porque a doença é incurável e está em estágio final. O Conselho Federal de Medicina aceita esse contexto desde que tenha sido tentado todas as outras partes profissionais envolvidas para que aquela doença fosse curada. Se não se consegue, você pode, em consenso com a família e com a pessoa, deixar de fazer procedimentos invasivos e dolorosos para aquela pessoa, já que não tem cura. Então, isso, no Brasil, isso é aceito. Pelo ponto de vista agora específico da medicina. Então, para a medicina, é um ato de proporcionar a morte, o falecimento, sem sofrimento, a um doente atingido por afecção incurável que produz dores intoleráveis. Para a medicina, são só os casos de dores intoleráveis e que a infecção, geralmente, geralmente câncer, invadiu vários órgãos, vários sistemas, e a pessoa tem dores intoleráveis. Isso para a medicina, a gente não está falando do Brasil, porque o Brasil não aceita isso, né? Mas aceita que a gente não faça nada com essa pessoa para poder diminuir a expectativa de vida dela. Dentro da parte jurídica, o termo é utilizado, eutanásia, o termo é utilizado no direito de matar ou morrer por tal razão, pelas dores
intoleráveis e por afecção incurável dentro do quadro, causando essas dores. Então, isso em alguns países, dentro do direito, é o termo que é usado para a pessoa que tem a oportunidade de matar ou de morrer por tal razão. Quem tem o direito, entre aspas, aí, o direito de matar, geralmente vai ser um profissional de saúde, né? E a pessoa que está sofrendo vai ter o direito de morrer dentro desses processos jurídicos. Vários processos jurídicos já ocorreram na literatura mundial para que se cometesse a eutanásia. E aí, dentro desse aspecto, antes da gente entrar dentro da eutanásia e o espiritismo, queria trazer uma experiência pessoal minha. No terceiro ano de medicina, isso eu estou falando no ano de 1977. Então, dentro do meu curso Ricardo, abre seu microfone. Tá, Paulo, agora? Foi. Desculpa. Então, dentro da minha formação médica, no primeiro ano de medicina e no segundo ano de medicina, a gente não vê nada de medicina com o doente. Então, primeiro ano de medicina e segundo ano, você não vê doente nenhum. Geralmente, os familiares acham que a gente já sabe alguma coisa, fica cobrando da gente. Então, a gente não vê doente, é só teórico, é só estudo teórico, anatomia, fisiologia, patologia, mas tudo teórico. No terceiro ano, nós começamos a já entrar em contato com pacientes. Eu pertenci nesse contato inicial com o paciente no Hospital São Francisco de Assis, que está praticamente desativado hoje, na Presidente Vargas. Então, meu terceiro ano, pelo menos 6 meses do terceiro ano, eu passei ali no São Francisco, no Hospital São Francisco de Assis, ali na Presidente Vargas. E eu fui escalado para um leito, e a minha primeira paciente era uma mulher. Nós temos que falar que, assim, era o primeiro contato com o paciente. Então, não sabíamos nem abordar o paciente. E essa paciente tinha câncer de tireoide já em estágio avançado. E aí, quando a gente assume, então o doente é nosso, entre aspas, né? E aí você faz de tudo, porque você vai fazer as perguntas para ela, você vai fazer a anamnese, você vai fazer a história dela, história da família. A gente está dentro de uma faculdade, a gente está aprendendo a fazer. Então, você tem que fazer tudo. Quantos filhos tem, a vida toda dela. Quantas gestações, que doenças teve, essa coisa toda. E aí foi a minha primeira paciente. 15 dias depois, assim, a gente fica envolvido com a pessoa. É a primeira paciente, a paciente está dócil, deixando você fazer as perguntas todas, etc. Você passa a conhecer, encontra todo dia a paciente, evolui o paciente, você todo dia tem que escrever no prontuário dele como é que ele passou a noite, se foi no banheiro, se está fazendo xixi, etc. E aí
15 dias depois, retiraram todos os tratamentos dela. Então, tem o professor da enfermaria, que é um professor catedrático, tem um professor da substituto, tem o residente e você, que é a pessoa que está iniciando. E aí, quando suspenderam isso, o tratamento mais agressivo em relação a ela, eu perdi o meu chão, porque eu não tinha essa experiência, não tinha tido essa experiência com ninguém e estava tendo essa experiência da forma mais crua. Não se tentar nada mais para ela. E isso me deu um nó. Só manter o tratamento de alívio da dor dela e mantendo a hidratação, mantendo os remédios analgésicos, etc. Fazendo ortotanásia com ela. Então, isso me impactou tremendamente. A minha relação com a paciente, assim, eu fiquei muito impactado com esse sentimento dentro de mim, porque a gente vem numa coisa tão de sonho, cheia de sonho, que as pessoas vão inflando isso dentro de você, e aí você chega, joga isso tudo por terra, de não tentar mais nada e deixar a paciente falecer. Então, eu não lidei bem com essa situação. Foi um impacto para mim. Mas entendi depois, os professores falando, eles viram que eu tinha ficado muito impactado, e eles vieram conversar comigo. Eu entendi, mas assim, não consegui lidar bem com isso inicialmente. Então, é um impacto para algumas pessoas isso, né? Para mim, foi muito grande esse impacto dessa paciente que acabou falecendo um tempo depois. Então, dentro do espiritismo, no item 27, o item 28 também tem alguma coisa em relação a isso, mas eu me baseei no item 27 do capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos é o título do Evangelho. Nós temos duas mensagens. Uma é de Bernardino e outra é de São Luís. Eu vou tirar algumas considerações da mensagem de Bernardino. E aí Kardec, os espíritos dizem a Kardec porque ele faz uma pergunta. O item 27 é uma pergunta. E aí Kardec pergunta: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Podemos praticar a eutanásia? Vale a pena? Quando a pessoa estiver sofrendo, vale a pena praticar para ajudar a pessoa que está sofrendo? E ele recebe essa resposta: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores, são os juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso.
E continua. Outros há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para atenuá-las, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas, remexendo na ferida. Isso é um grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? E aí ele faz várias perguntas. Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal de vossos irmãos, não irá mais longe? Não irás mais longe? Sabemos isso? Temos o conhecimento de que, de repente, essa pessoa conseguirá a cura? Não temos essas respostas. Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas da sua justiça, que a sua justiça abrira? Sabemos isso? Ou se estamos para sofrer, ou se seremos aquela testemunha que tem o bálsamo da consolação para cicatrizar as chagas, as feridas? Não sabemos disso, não temos esse conhecimento. Em outro livro, é perguntado ao Emmanuel, isso é no Consolador. Emmanuel recebe essa pergunta: a eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? A eutanásia é um bem? E aí ele tem essa resposta: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. O quinto mandamento preconiza a todos nós: não matareis, não matarás, não mateis, dependendo da tradução. Não podemos abreviar a vida de quem quer que seja. Não tem o direito de praticar a eutanásia, mesmo que pareça uma coisa que está sendo feita no bom sentido. A agonia, continua Emmanuel, a agonia prolongada pode ter a finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição dos seus patrimônios da vida imortal. A agonia, a dor, o sofrimento daquela pessoa pode ser a única válvula de escape para as imperfeições espirituais dele em outras encarnações, para que ele possa caminhar de forma mais evoluída e aí com os seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, fala Emmanuel, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária, ainda inicial dos homens, não sabemos tudo, a pandemia está aí para jogar alguns conceitos pétreos nossos no chão, no lixo, coisas que a gente achava que já dominava, não dominamos, então estamos no início dessa ciência. Ela ainda é precária para algumas coisas. Então, e a ciência precária dos homens não se pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito.
Isso é Emmanuel, está lá no Consolador. E aí, alguma luz que a gente pode trazer para esse tema difícil, controverso, que pelo materialismo da sociedade atual está cada vez mais pessoas fazendo seus registros para que isso possa acontecer. O que a gente pode ter como luz dentro da doutrina para que seja conceito pétreo, claro, para todos nós? Vamos caminhar para a conclusão em relação a isso. E aí, seja qual for a razão pela qual se pretenda interromper uma vida humana, justificativa alguma será aceitável na área da eutanásia. Não há qualquer justificativa que a gente possa dar dentro da doutrina espírita para que se possa cometer, realizar a eutanásia. Por mais longa e dolorosa a enfermidade, ninguém se pode arrogar o direito de, em nome da piedade fraternal, aplicar a terapia do repouso sem retorno, minimizar uma dor com a morte do paciente. Mesmo que o paciente, parecendo exausto de sofrer, solicite e autorize a medida extrema, nunca será direita a aplicação do recurso último. Não temos o direito, alguns médicos vão fazer, algum pessoal da enfermagem vai fazer, vai ser assistido o paciente para fazer isso, mas dentro da doutrina espírita não podemos realizar. E continua o Viana de Carvalho, que isso é uma página do Viana de Carvalho, é muito maior, eu peguei só 5 frases. Apesar de esperança alguma restar para a recuperação do enfermo no largo trânsito de uma vida vegetativa irreversível diante de uma família desgastada pelas longas vigílias, não se faz moral a usança da técnica de encerramento da vida. Temos registro em um artigo que tinha um irmão do Chico, numa época em que estava sofrendo muito e que a família fazia preces para que ele pudesse diminuir o sofrimento dele. E pelo mérito da família, a espiritualidade e pelo mérito do próprio, que já tinha sofrido muito, minimizada, diminuída a vida, que ele ia ficar aqui na Terra por alguns dias sem o comprometimento dele. Então, até na família do Chico, a gente vê esse tema sendo tratado. Não que o Chico tenha tratado isso. Ele fala também no Pinga Fogo que isso não deve ser feito. Não que ele tenha feito, mas que a família fazia preces para que ele pudesse ser ajudado. E aí termina, das frases que eu conhecia, lógico que a página é grande, termina o Viana de Carvalho nas nossas citações. A eutanásia é crime, do ponto de vista espírita, que um dia desaparecerá da Terra quando a sociedade crescer em valores morais fundamentados nas realidades do espírito. Isso é a psicografia do Divaldo, em 15 de dezembro de 80, lá no Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, e foi publicada no Reformador de dezembro de 90. E aí, utilizando a imagem do
do túmulo do Kardec para as nossas reflexões finais. Vamos buscar dentro da doutrina o fortalecimento para a nossa vida. A FEB tem vários programas de valorização da vida, vários. Aborto não, eutanásia não. Então, tem vários panfletos, programas de valorização da vida, sabendo que a gente nasce, morre, renasce, tal é a lei, e o progresso incessante é a nossa lei. Então, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre ou sem cessar, tal é a lei. Está lá no frontispício da pedra do túmulo do Kardec. E a reflexão final. O amor sobre a visão espírita, como é uma doutrina basicamente voltada ao acolhimento, ao consolo, ao amparo. E aí é uma doutrina como o catolicismo também é, o cristianismo também é, uma doutrina que fala do que Jesus falava, que é o amor. Uma reflexão sobre o amor. Como podemos ter médicos que atendam de forma humanizada se ainda somos pacientes animalizados? Como podemos exigir políticos do reino dos céus se somos uma sociedade egoísta e orgulhosa? Por que isso acontece conosco? Desamado se deve amar, é o que preconiza o cristianismo. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. Amar. Amar até doer, como dizia a Madre Teresa. Amar é a força mais potente que existe, como dizia o Gandhi. Amar. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais, os sofrimentos, as doenças. O tempo passa mais rápido quando se ama a doença. O amor proporciona a paz. O amor é estímulo permanente. Isso é da Joana de Ângeles, está no Amor, Imbatível Amor, no capítulo 63, Amor de Plenitude, Médium Divaldo. E ela finaliza: somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as comeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. Amar a doença, porque aí eu estarei livre dela.
Quando eu odeio a doença, o remédio não fez efeito. E eu vou voltar com ela em outra encarnação. Amar a doença. Não acelerar o seu processo. Posso tentar diminuí-lo? Posso. Fazendo os tratamentos médicos. Posso. Isso me é permitido. Mas não acelerar a sua chegada. E aí, o amor imbatível, amor, já estava conosco há 2000 anos. Jesus já nos ensinava, já tinha trazido para todos nós as chaves da nossa felicidade, as chaves do nosso equilíbrio, da nossa harmonia, a chave da nossa saúde. Amando a doença agora, eu tenho certeza que amanhã, em outra encarnação, eu serei mais saudável. Eu não terei tantas doenças. Amor, imbatível amor, foi nos ensinado desde a chegada de Jesus aqui no planeta. Boa noite a todos e muita paz nos seus corações, nos nossos corações, nas nossas vidas, por hoje e sempre. Eutanásia não.